Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Médicos de Olhos S.A. Livre-se dos seus óculos. Hoje nós vamos abordar um assunto de grande interesse e que não é bem no livre-se dos seus óculos, mas tem bastante a ver, que é a respeito de diabetes e o olho. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui um casal de grandes amigos meus, a doutora Liliane Ferré e o doutor Rafael Ferré, e como dá para notar, o sobrenome é o mesmo, eles são casados e trabalham lá no Médicos de Olhos S.A. Antes de falar da intimidade de vocês, sejam bem-vindos, né? Muito obrigado por estar aqui. Pelo convite. Mas eu vou entrar meio de sola já na parte do diabetes, porque tem muita gente que tem diabetes, né? E é uma doença de alta prevalência, como a gente fala na medicina. E o assunto é de extrema importância. Um pouco antes da gente começar aqui, o Rafael e a Lili têm muita fé. E nós fizemos uma oração aqui e o Rafael começou a falar assim que é muito importante o que a gente vai trazer para você que está em casa e que tem diabetes ou conhece alguém com diabetes. Então eu gostaria de começar por aí, Rafael. Como que você vê a importância de você como médico para a comunidade, para diminuir o sofrimento dessas pessoas que têm uma doença crônica como diabetes? Ótima pergunta. É questão de saúde pública. Diabetes está cada vez mais prevalente, aumenta a incidência cada vez mais, e com o tempo de diabetes na pessoa, aumenta o risco dele ter a doença diabetes dentro do olho. Tem uma estimativa de que na América Latina, metade dos diabéticos nem sabem que tem a diabetes. Então, começando por aí que tem Isso tem a ver com hábitos de vida também, com o tipo de alimentação, com o sedentarismo, com essas coisas. Por isso que está aumentando o diabetes. Levado, perfeito. O excesso de consumo de açúcares, carboidratos, alimentação e estilo de vida. Então, começamos pela baixo alcance do diagnóstico. E dos que têm diabetes, falta a consciência de que o oftalmologista tem que fazer parte do cuidado também. Você vê muito isso, ou seja, ainda existe essa desinformação. Bastante, a pessoa, doutor. Primeiro assim, ele, como você falou, ele tem dificuldade do diagnóstico. Aí mesmo depois, poxa, meu médico falou que eu estava com a boca seca, não sei o que, isso é diabetes, eu tenho que tomar remédio agora. Mesmo assim, muita gente não sabe que os olhos podem ser afetados. Bastante. Muito comum pegarmos assim paciente que está vindo fazer o exame, porque o endócrino pediu. Então, ok, ele já está com o diagnóstico da diabetes. Aí eu pergunto, por que o senhor veio fazer o exame? Não sei. Muitos não sabem. Então, ali porque o endócrino solicitou. Aí eu começo a contextualizar, falar, olha, a doença pode chegar nos seus olhos, temos até problemas de deficiência, até permanente, se você não cuidar bem. Então, a desinformação está reinando solta por aí. E é impressionante. Você falou metade, na América Latina, metade, 50% dos pacientes... Não sabe nem que tem a doença. Não sabe nem que tem a doença. Não sabe nem que tem a diabetes. Então, assim, às vezes... Se você pegar, que nem o senhor mencionou, a boca seca, né? Um dos sintomas que a pessoa pode estar diabética. Então, começando por aí, seria um alcance para a pessoa começar a ir no seu posto de saúde, no seu médico, até como um check-up. Incluir isso no seu check-up periódico, avaliar se está com diabetes. E para aqueles que são diabéticos, lembrar dos olhos. Periodicamente fazer um exame. É tão importante e às vezes eles negligenciam. Isso. Lili, desculpa se eu te chamo de Lili, mas a intimidade nos permite isso. Você trabalha com o Ferré, enfim, né, trabalha com o teu marido, no Médicos de Olhos e tal, mas você estava contando de um caso bastante diferente no começo aqui, que paciente diabético e tinha problema de óculos. O que o Ferré está falando é mais lá para o lado da retina, aprofundou. A gente vai voltar a conversar sobre essa seriedade da doença, mas afetar uma coisa simples como óculos, explica esse caso que você viu há pouco tempo. Então, é muito comum nós vermos quando a diabetes está descompensada, haver uma mudança no grau do paciente. Então, nós sabemos que o grau do olho ele pode variar, né, com a idade da pessoa. Mas depois que a gente atinge a vida adulta, a mudança desse grau é muito pequena.
Então, quando eu vejo um paciente chegar para mim e de uma hora para outra, doutora, meu óculos ficou muito embaçado de uma hora para outra. Aí isso nos liga um alerta. O que será que está acontecendo? Se essa mudança foi mais do que 1 grau, 1,5 graus, 2 graus às vezes, isso tem que nos gerar um motivo de preocupação, né? E um dos grandes motivos é a alteração da glicemia, né? Que é o açúcar alto no sangue. Então, ele vai alterar a composição dos líquidos que estão dentro do nosso olho, para ser bem simples assim, para as pessoas em casa também poderem entender, certo, né? Perfeito. Então, ele altera e a mudança da composição desse líquido vai mudar o grau. Então, nós vemos pacientes que nem esse que nós estávamos comentando, chegou para mim com uma mudança de 2,5 graus. Quantos anos tinha? Quase 50, uns 48 anos. Novo, né? Novo. Mas a diabetes, daí, quando a gente foi questionar e quando eu fui ver o histórico, tinha tido uma alteração muito grande da glicemia, né? E quando ele regulou essa diabetes, o grau diminuiu, né? Teve essa mudança muito grande. Aí foi mudado o óculos, tudo, mas houve novamente uma alteração da glicemia. Esse grau mudou novamente. Então, em questão de talvez uns 3 meses, nós estamos num 3º grau já. E mudança de grau, né? Então, isso gera, claro, uma frustração no paciente. É frustrante para nós também, porque a gente quer regular. Então, nessa hora, a gente tem que ter uma conversa bem franca. E uma conversa séria e tentar ajudar esse paciente a entender a importância de controlar a glicemia. E ajudar ele a entender que essa mudança tem a ver com a alteração. Porque a diabetes, muitas vezes, ela vem junto com uma negação, né, de que você está doente e que você precisa mudar seus hábitos de vida. Eu tenho essa conversa com os meus pacientes que, hoje em dia, nós temos acesso a muita informação. Então, diabetes, tem diabetes, procura no Google, vai ver como é que é. Então, assim, o que eu preciso fazer? Preciso mudar minha alimentação, preciso mudar a minha atividade física. Não, isso não é para mim. Então, só que existe um abismo grande entre ter a informação e daí tomar a atitude de fazer a mudança do estilo de vida, que é muito difícil, nós sabemos, né? Muito importante. Difícil. Deixa eu, assim, está correto, né, deduzindo do que você falou, está correto a gente falar assim, se você já está nos seus 40, 50 anos e tiver uma mudança muito grande do grau dos óculos, talvez seja interessante fazer uma glicemia. Né? Talvez seja, além de procurar o médico oftalmologista, né? Talvez seja interessante um alerta aí, porque algumas pessoas são diagnosticadas com diabetes por ter mudado o grau, né? Isso, acho que é por aí, né? Com certeza, é por aí. E o próximo passo é aparecer catarata, daí se não cuidar, sim, né? Com certeza. Logo depois aparece catarata. Logo depois aparece a catarata, porque a gente sabe que o diabético descompensado, ele tem essa catarata mais precoce, é muito comum. Né? Então, antes que isso aconteça, eu falo muito para os meus pacientes, ter o diagnóstico de diabetes não é a mesma coisa que ter a complicação do diabetes. Eu posso ter o diagnóstico do diabetes, fazer um tratamento adequado e ter uma vida normal, né? Perfeito. Claro, se essa glicemia estiver sob controle. Então, a partir do momento que eu tenho esse diagnóstico, eu tenho que incentivar o meu paciente, ajudar ele a entender a doença e incentivar ele a ter esses cuidados. Porque daí eu tenho uma vida longa enxergando bem, né? Que é o que nós queremos aqui. Né? Exatamente. Informar também então, essas pessoas a ficarem alertas. Exatamente. O diabetes, Rafael, ele é uma doença multifacetada, né? Tem várias formas, ou seja, atinge rins, atinge coração, atinge os pés, né? Enfim, e atinge os olhos. Mas a maioria das pessoas que tem diabetes ou tem um diabetes assim que não é muito de glicemia muito alta, negligencia um pouco, fala, isso não é para mim. Existe, além da quantidade da glicemia, ou seja, de chegar a 200, a 120, 150, o tempo de diabetes também é importante para essas pessoas, ou seja, não é simplesmente você negligenciar porque você tem 120, né? Se você tem tempo longo, também isso importa? Bastante. O tempo de doença, diabetes, é um fator de risco para você ter alterações nos olhos. E o negócio, que nem o senhor falou, é perfeito. A gente negligencia, às vezes, o não fazer exames para ver se tem a doença, ou se você tem, você acha que ela nunca vai te dar nada. Ela está quietinha ali. Eu tenho 10 anos, ela está tão tranquila que eu nem vou me importar. E eu falo que
como tem remédio tarja preta, nós tínhamos que pintar diabetes assim, tarja preta, perigo. E parece que é uma doença que quando tem um diagnóstico, ela é um estraga-prazer, né? Que você agora não pode mais comer o teu docinho como você queria, que alguém vai pegar no teu pé, que o médico vai viver querendo saber do teu peso, da tua glicemia, e virou um estraga-prazer. Aí você fala assim, não, eu vou começar uma dieta. Daí vem a segunda-feira, né? Você já sabe, aí foi para o espaço. Então, o diabetes, eu vejo que muito tempo os pacientes demoram a ter a consciência de que a vida mudou. Entendo. E você participar disso, você fazer o paciente entender, é imprescindível. Então, às vezes, eu dou umas assustadas, assim, sabe? Aquilo que você assusta e depois acaricia, né? E você contribui, porque um pouco de cuidado, a pessoa pode ter uma vida normal, né? Com certeza. Bem normal. E o que o senhor falou de que pega dos pés à cabeça é verdade. Então, eu também costumo perguntar, o senhor sabe por quê? A senhora sabe por que o diabetes fez isso com os seus olhos? Por que ela faz isso com o teu pé? Então, vamos conversar. Então, eu faço um resuminho que, o diabetes ele vai entupindo as tuas veias. E por isso que ele vai machucar o teu pé, o teu rim, e sabe que pode deixar cego. E, às vezes, dando uma pesada nas mãos, é para assustar, para a pessoa falar assim, realmente eu estou com uma doença que ela parece inofensiva. Parece que é só o meu exame que vem alterado e um puxão de orelha do médico. Mas daí o tempo, que nem o senhor falou. Aí o tempo passa, 5 anos, 10 anos, e quando você vê, eu estou com uma diabetes de 20 anos. Aí o corpo já não aguenta mais. Aí começa o rim, dá problema, aquela feridinha no pé que não sara, e a visão. Aí eles chegam no consultório e, claro, assustado, obviamente, ninguém quer perder visão, né? Isso. E você chega lá, doutor, vim aqui trocar os óculos. Ou às vezes já chega encaminhado por um colega, doutor, vim aqui, estou preocupado. Aí começa a fazer os exames, como o senhor mencionou, eu mexo bastante com retina, e aí a gente começa a ver que o diabetes chegou dentro dos olhos. E aí é como você ter uma nova doença dentro da diabetes, onde somente o controle do diabetes não vai remar sozinho. Você vai precisar intervir dentro dos olhos. E é uma fase, para quem realmente está nos assistindo, que é muito difícil, porque você pode, às vezes, ter perda permanente. Entendo. Ou seja, tem que ter responsabilidade consigo mesmo nessa hora. Isso. Quando você fala, a gente está bem conectado, porque eu ia perguntar para você como que o diabetes, porque a Lili explicou direitinho, muda um pouco de uma maneira simples, muda um pouco os líquidos dentro do olho, por isso que muda o grau. Aí você falou, entope as veias. Explica daí, você fala retina, onde fica a retina, o que tem a ver veias com diminuição da visão, explica um pouquinho mais, a gente chama isso de fisiopatologia, né? Em vez de usar esse palavrão, né? Como que o diabetes afeta a visão? Então deixa eu destrinchar um pouco mais. E o senhor vai me dizendo se eu vou complementando. Estou tranquilo aqui. Então eu falei que entope, né? O problema é o açúcar circulante, né? O que a gente às vezes fala, tá com muito a glicemia tá alta. Realmente, o corpo está com dificuldade de jogar o açúcar para dentro das células. Tem muito açúcar. E esse açúcar começa a machucar as artérias, as veias por dentro. E os pequenos vasos começam a obstruir. Então, você vê lá o pé diabético. São pequenos vasos. Os pequenos vasos, né? falta a circulação, não chega direito nas extremidades, a pessoa começa a ter lesão de nervo, ela machuca o pé porque às vezes não sente, ou às vezes vê o machucado, e aquele machucado não cicatriza porque não chega sangue, não tem aporte sanguíneo. Vale para o rim, também que são veias pequenininhas no rim também. E os nossos olhos. Isso. Lembra que o olho, a retina, é a parte do nosso corpo que mais consome oxigênio, proporcionalmente. É muito, né? É muita atividade circulatória. Abre os olhos logo cedo, o metabolismo é enorme. Está funcionando. Né? Então, vamos imaginar o olho como uma bola de futebol. Que às vezes as pessoas pensam que o olho é um bloco, né? É sólido. Mas ele é uma cavidade. Certo. Aí, lembrando a bola de futebol, a parte branca é o couro da bola. Certo. E a retina é a câmara de ar da bola. Então, onde as pessoas veem o branco, por dentro tem retina. Então, a retina é tipo um adesivo por dentro,
que ele recebe a luz e manda para o cérebro. Fica lá no fundo do olho. Lá no fundo do olho, isso mesmo, tem que entrar a luz lá para dentro. Aí a retina, então, a gente viu que ela consome muito oxigênio. Para isso ela precisa de muito vaso, muita artéria, muita veia. E aí e são pequenos, claro, ao tamanho do olho, fininhos. Lógico. Está entupindo. Aí já não começa a chegar sangue direito, começa a fazer hemorragias, descolamentos de retina. Isso. E são alterações num tecido, a retina, que é um tecido neurosensorial. Então ela não tem capacidade de regeneração. Você não pode pegar a tua retina e costurar, passar cola. Eu brinco com os pacientes que nem o osso, passar um parafuso. A retina é extremamente delicada. E quando você chega num estágio de lesão, é irreversível. E aí que é o grande negócio que o diabético ele tem que se alertar, ele tem que atinar para isso, que ele está com uma doença que se ele não cuidar, é cegueira irreversível, que o paciente vem no consultório, você faz o exame e dá aquela má notícia, olha, não tenho mais nada o que fazer. Poucas vezes na minha vida eu escutei uma explicação tão fácil de entender sobre uma doença tão grave. Parabéns, gostei muito de escutar, assim. Mas eu vou trazer um pouco da amenidade agora, porque também o nosso podcast é sobre livre dos seus óculos. E Lili, você trabalha muito com lente de contato. Isso. E aí o paciente que tem diabetes te procura, né, mudou o meu grau, tal, você vê, olha, talvez não seja o ideal fazer uma cirurgia, né? E mesmo assim ele continua tendo a sua vaidade, a vontade de se livrar dos óculos, né? Uma moça de 50 anos, né, que a gente vê, são verdadeiras moças ainda, né? Estão na academia, tudo mais. Agora voltaram para a academia, o diabetes voltar para a academia é um conselho ótimo, muito né? bom, né? E os óculos atrapalham. Então, até mesmo para aquilo, talvez por vaidade mesmo, enfim, está querendo mudar a vida. Fala um pouquinho sobre essa possibilidade de atender essas pessoas. Como que você pode ajudar na fase da presbiopia já, na fase dos 40, 50 anos, quando já tem a vista cansada? Ótimo. Esses pacientes que têm diabetes, como, né, o Rafael falou, eles têm catarata precoce e tudo, mas tem muitas vezes que, se essa diabetes lá no fundo do olho não está bem controlada, como o senhor falou, talvez não é o momento ideal para a cirurgia, né? Precisa compensar bem isso, às vezes fazer até tratamento, enquanto vai esperar um tempo, nada melhor do que, mas eu não quero meu óculos, nada melhor do que fazer uma lente. Perfeito. Né? E hoje em dia nós temos, assim, mudou muito as nossas possibilidades com as lentes de contato. Então, para um paciente que tem dificuldade para perto e para longe, antigamente o que era feito? Lente de contato para longe, óculos para perto. Mas a paciente continuava tendo que usar o óculos. Desagradável. Né? Desagradável. Hoje em dia nós temos mais do que uma possibilidade do que a gente pode fazer para esse paciente usar lente de contato, não precisar usar o óculos e poder enxergar longe e perto. Né? Eu posso fazer o que a gente chama de monovisão, que é um olho para longe, um olho para perto, e a gente fala para os pacientes, explica mais ou menos que a gente faz um truque no cérebro. Eu dou para o nosso cérebro uma imagem para longe nítida e uma imagem para perto nítida. E o cérebro junta essas imagens e ele acha que ele está enxergando bem para perto e para longe. E, de fato, está enxergando bem. Acontece mesmo. Muitos pacientes ficam muito bem assim. Eu gosto muito dessa técnica para os pacientes que são míopes, né? Já usam lente de contato, né? Já estão acostumados. Então, é a minha primeira tentativa. Para os pacientes que nunca usaram nada, a gente tem a possibilidade de fazer lente só num olho, né? Para perto, ou fazer a lente multifocal. E as lentes multifocais... Lente de contato multifocal. Então, eu vou ter o grau de perto e de longe nas duas lentes. Né? E eu vejo que os pacientes têm se adaptado muito mais. Nós temos novos desenhos de lentes hoje em dia para esse tipo de tratamento, e os pacientes têm se adaptado muito bem. Pacientes que têm que usam um computador, por exemplo, que precisam de uma visão bem nítida para perto, gostam muito dessas lentes multifocais. E a gente tem visto, a gente faz às vezes técnicas mistas de colocar a lente multifocal num olho, uma lente só para longe no outro, paciente que dirige bastante. Então, assim, tem uma variedade de formas que a gente pode abordar com esses pacientes, e dificuldade para perto hoje em dia não é obrigatoriamente. Essas lentes que você está falando são aquelas que você pode
tirar e jogar fora de noite ou elas precisam colocar no estojinho por todas aquelas coisas sempre? Como é que funciona isso? Ótimo, essa é uma boa pergunta também, porque hoje em dia nós temos lentes que são descartáveis diárias, né? A maioria das lentes que nós usamos hoje em dia a gente chama de descartáveis, mas elas, antigamente a gente tinha aquelas descartáveis mensais. Então você usava ela por um mês, mas todos os dias tinha que tirar a lente, lava a lente, põe no estojinho, guarda no estojinho, no dia seguinte. Não pode pôr na torneira. Não pode pôr na torneira, tem que ter o líquido específico para lente de contato. Então é um trabalho a mais. Hoje em dia nós temos essas lentes descartáveis. Aquela frasqueirinha, né, da lente de contato. Que tem e que daí levar. aquele negócio fica sujinho e tem que ferver, e é uma trabalheira, né? Hoje em dia nós temos a possibilidade da lente de contato diária. O que é essa lente? Tira do blisterzinho, que é onde ela vem, coloca no olho, vai usar o dia inteiro, no final do dia joga no lixo. E essa também pode ser multifocal. Essa também pode ser multifocal. Tem as duas possibilidades, da multifocal e da normal. Ou seja, se a gente puxar para o lado do diabetes, é bem interessante porque o diabetes, se ele não tem a catarata ainda, né, não é... A não ser que esteja totalmente controlado, né? Mas não é muito adequado começar a pensar em fazer cirurgias desnecessárias, né? Exatamente. Acho que o Rafael vai ficar bravo com a gente se a gente começar a fazer cirurgia num paciente que talvez não precise, né? E a lente de contato passa a ser uma alternativa muito interessante para essas pessoas. Exatamente. Né? E essas lentes diárias, elas também reduziram muito as infecções, né? Isso é importante. Inflamação e infecção ocular. Então, nós sabemos que uma lente que é colocada e tirada o mês inteiro, ela tem mais chance de fazer contaminação, né? A nossa lágrima, ela não é só água, então ela tem proteína, ela tem outras substâncias que elas ficam impregnadas nessa lente. Então, tendo uma lente que você consegue jogar fora diariamente, é excelente. Para o diabético, então, Rafael fica feliz, né? Todo mundo, né? Porque é uma lente muito mais saudável para o olho, né? Então, deixa eu ir um pouco adiante nisso. Quando o paciente... Vamos voltar naquele teu paciente que muda um pouco o grau, né? Então, quando o paciente chega lá nos 45 anos, é normal, mesmo sem diabetes, que tenha dificuldade para perto. Isso. Essas pessoas que têm dificuldade para perto, ir para longe ou só para perto, ou seja, nunca usaram óculos, eles vão passar a te procurar porque está com a vista cansada, né? E vão acabar, a presbiopia vai acabar usando óculos. Independente de quem seja, esses pacientes podem usar uma lente de contato multifocal. Podem. Tranquilo, e sem você... E quando você coloca, né, para a gente raciocinar o diabetes como um fator de risco, parece que é mais atrativa ainda a ideia de uma lente de contato para essa pessoa. Com certeza, né? A lente de contato vai dar uma liberdade também para essa pessoa, né? E essa lente de contato, acho que eu não sei se eu entendi, mas essa lente de contato diária, você diz? De descarte? Isso. Se torna muito especialmente a multifocal. Se torna muito mais interessante para o paciente diabético, né? O descarte diário do que... Pode jogar fora a hora que quiser, não incomoda, né? Exatamente. Perfeito. Voltar um pouquinho para a parte mais grave da situação do diabetes. Quando você tem um paciente que te procura e tem queda da visão por diabetes já, né? Ou seja, olha, não me cuidei muito bem, né? Chegando aqui, há pouco tempo atrás até a gente teve um paciente em comum que tinha tido um trauma num olho, ou seja, né, um olho não funcionava mais há muito tempo, tinha perdido a visão e agora, já nos seus 60, teve um problema grave no outro olho. Mas... quando acontece, então, do paciente procurar, normalmente o tratamento é um tratamento que se faz com raio laser, se faz o tratamento com cirurgia, enfim, o que acaba precisando para esse paciente? Eu sei que o arsenal é grande, talvez a pergunta você teria que levar 3 horas para responder, mas de uma maneira assim... superficial, quais são as alternativas para uma pessoa que já chega lá no teu consultório e fala assim, olha, doutor, infelizmente teus conselhos foram bons, mas eu não escutei na hora certa, eu negligenciei, estou aqui, estou com problema de visão por problema de diabetes e esse problema é no fundo do olho, e aí? Tá. Deixa eu aproveitar uma palavra que o senhor usou antes, que é multifacetada, multifatorial. E nós temos hoje uma tendência de sermos especialistas, né? Mas a gente não pode esquecer de ser médico e olhar para o conjunto. Certo. Então, o paciente chegou nessa fase e eu vejo que eu preciso, para benefício do tratamento e
para que a pessoa tenha também qualidade no geral de vida, pensando nela como um todo. Então, eu vejo que também, pensando assim no andamento do tratamento, para ganhar o paciente, porque o tratamento é longo. Então, a gente também está acostumado com coisas express hoje, né? Tratou, foi embora, resolveu. Acabou. Estamos muito acelerados, certo? Então, existem muitos tratamentos na oftalmologia, vamos falar de oftalmo, né? Para não falar do corpo, que senão a gente se complica. Que são rápidos e dá uma satisfação tanto para o paciente quanto para o médico. Né? A própria catarata, né? Às vezes ele chega, se é só catarata, o olho está bem. A gente tem hoje uma agilidade, né, de exames, de aparelhos super modernos que a gente resolve muito rápido e gera uma satisfação. Então eu preciso começar desconstruindo o tempo e falar assim, olha, tu vai ficar aqui comigo tratando sério anos, não é rápido. E eu preciso que o paciente entenda isso, senão ele desiste no meio do tratamento, porque cansa. E às vezes as mudanças são lentas e o paciente cansa e não vê mudança. E eu preciso colocar para ele assim, pensando daí na qualidade de vida como um todo. Eu falei, escuta aqui, vamos conversar um pouco sobre a tua doença. Eu preciso que você inverta a tua pirâmide de abordagem. Que vamos colocar a base dela, a tua alimentação. Aí eu quero atividade física e, por último, a tua dependência dos remédios. E hoje, que às vezes na pressa do dia a dia, a gente inverte isso e a gente acostumou a ser aquele médico que entrega algum remédio para o paciente, né? E o paciente se acostumou a vir no teu consultório e se ele sai de mão vazia, ele parece que não foi atendido. Então eu falo, espera aqui, até para o teu fígado, vamos tomar menos remédio e alimentação. Aí é dificílimo convencer as pessoas a mudar hábitos de vida. E aí fala assim, ó, eu quero atividade física, não é pensando no emagrecimento, o senhor vai emagrecer na alimentação, mas eu quero os exercícios pelos outros benefícios e alguns entendem. Aí começa realmente a longo prazo ver mudanças de qualidade, de bem-estar de vida, o coração funciona melhor e todo o restante. Aí, indo para os olhos, ok, o paciente chegou, eu passo nessa etapa, eu preciso ganhar ele e a família de que o tratamento vai ser longo. Aí eu vou apresentar o nosso arsenal, que graças a Deus hoje a medicina avançou muito, muito mesmo. Nós temos lasers, que é o tratamento diabético, é a modalidade mais antiga, mas ainda tem o seu papel. E temos injeções, tratamentos medicamentosos que a gente entrega dentro do olho. E temos as cirurgias. E cirurgias hoje de uma tecnologia que realmente deixa a gente em estado de arte. A gente consegue hoje operar, por exemplo, não mais. A gente usa um microscópio cirúrgico e a gente já não fica aqui na ocular, a gente consegue enxergar uma televisão em 3 dimensões, então melhora a nossa posição durante a cirurgia, é mais confortável para o cirurgião e nos dá um controle, uma profundidade de foco que é fantástico. Por si é uma arte isso que se faz e o paciente é beneficiado nisso, que a gente tem mais controle do olho durante a cirurgia. É algo realmente fantástico. Então temos esse belo arsenal e não é uma receita de bolo. Aí o paciente também tem que entender que não é porque o vizinho tratou daquela forma que vai ser o mesmo. Eu falo, olha, eu vou tratando, nós vamos começar, temos que ter exames também realmente para um bom estadiamento e a gente vai costurando. Eu vou tratando, vejo como que o teu olho responde. Então, eu tenho que fazer o paciente participar ativamente do tratamento. É quase como um casamento, né? Como é difícil ser médico, né? Porque você tem que trabalhar emocional do paciente. Bastante. Você tem que ter conhecimento para poder dizer o que fazer, o que está mais importante, né? E depois tem que saber fazer também uma cirurgia que não é assim... pouco treinamento, né? É verdade. Deixa eu aproveitar, apesar do assunto ser muito mais importante do que o segundo, mas tendo em vista que vocês são casados, né? E oftalmologistas. Então, eu queria saber, não é muito chato, eu vou falar para você, né? Eu não vou perguntar isso, não é muito chato chegar em casa, você é oftalmologista, passa o dia inteiro na oftalmologia, chega lá, o cara vai falar sobre diabetes, sobre oftalmologia, sobre fundo de olho, sobre retina. Como é que é a vida de vocês em relação, são casados entre si e com a oftalmologia? Como é que é essa história? Então, eu acho que a gente nunca teve uma regra assim entre nós,
fala-se ou não fala-se do trabalho. Eu acho que é quase impossível não falar, né? Nós temos várias outras coisas que a gente faz juntos, né? Nós gostamos muito de treinar juntos, nós somos crossfiteiros, a gente gosta muito de treinar juntos, né? A gente tem filhos, então né? Nós temos um grupo de amigos muito próximos que a gente... E o teu sogro é oftalmologista também? Meu sogro também Mais isso ainda. Então, assim, a gente nunca teve a regra que a gente não fala sobre oftalmologia em casa. Muitas vezes a gente... no meio do dia, mando mensagem, né? Tiro uma dúvida, pergunto, encaminho o paciente para ele, né? Ele me encaminha o paciente. Vocês se conheceram dentro da oftalmologia, não? Ou antes da residência? Antes. Antes já? Então, quem que influenciou quem aí? Ou não teve influência? Não, foi daqui para lá. Não, influenciou, foi. É mesmo? E você se arrepende de ter sido nenhum. influenciado, Não, de ter aceitado essa influência? Não, de jeito nenhum. É muito engraçado porque na faculdade eu acho que a oftalmologia é pincelada, né? Como Qual a maioria... que é a faculdade que você fez? Eu fiz Unisul, em Tubarão, Santa Catarina. E o Rafael fez Federal aqui em Curitiba. E eu acho que é muito pincelado, porque é uma especialidade... Nós tínhamos professores que vinham de Florianópolis, então foi muito pouco. E quando nós casamos, eu estava no último ano de faculdade ainda. E eu vim para Curitiba fazer o último semestre. E a gente casou, eu vim para Curitiba fazer o último semestre. A gente se conheceu conto de fada, doutora Milton. É mesmo? Antes da faculdade, antes da residência. Não, se eu te contar, o senhor não acredita. Como foi? Porque eu tenho uma intimidade com esse casal, né? O pai deles é muito meu amigo ainda, e fui no casamento da irmã dele. A tua irmã casou antes de vocês se conhecerem, ou vocês já estavam namorando? Será? A gente recente tinha começado a namorar. Casou logo depois. Eu me lembro, daí foi para a Alemanha. O pai do Rafael estava triste e alegre ao mesmo tempo, casou, foi embora para a Alemanha. E aí aparecem esses dois aí e acabou. Você não foi meu aluno, mas a Lili foi, né? Fui. Ou você também foi meu aluno lá no hospital? E eu fui na Federal, nos Olha ambulatórios só, de rapaz, oftalmo. eu estou ficando muito velho. Mas conta o conto de fadas aí que eu fiquei curioso. Diga como é que foi essa história. Para ser curto, para não ser chato. Era formatura, tem a dança da formatura, o baile de formatura, certo? Tua formatura? Da minha formatura. E eu nunca fui namorador. Antigamente, hoje em dia ele é, viu? Aí a minha mãe preocupada com quem eu ia dançar a valsa. Sim. Eu não estava com namorada na época. E aí eu falei, não, eu vou chamar a Manu, a minha irmã mais velha, para dançar comigo. Ela, não, já se viu, temos que arranjar um par para você. Sim. Aí ela ouviu falar da Lili, porque os pais dela moram em Cascavel, onde eu tenho um tio que mora lá. Nossa. E eles... Então foi quase como aqueles casamentos arranjados. Foi, a gente sempre fala que a gente, né, porque hoje em dia é até feio, né? Ai, casamento arranjado, os jovens até, né? E na nossa época também não era uma coisa comum, foi meio assim, você foi convidada arranjado. pela mãe dele, então. Eu fui que conhecia teus pais. Pela tia, que é muito amiga da minha mãe. Olha só. Até hoje elas são amigas. Eu sou muito amiga da minha mãe. Interessante, você gostou da dança. E eu tenho uma tia, sim. E dançou também, né? Mas olha, outro dia... o senhor falou de casamento arranjado. Outro dia escutei uma entrevista com um cara que tem essa tradição de família, ele é do leste europeu e tal. E aí o cara falando, mas você fez casamento arranjado? Sim, para mim foi da tradição, mas você não se sentiu incomodado, invadido? Daí ele falou assim, olhe por essa perspectiva, que o meu pai, que me ama muito, escolher uma pessoa muito especial para mim. E eu falei, olha, nunca tinha pensado por esse lado. Tem. Controverso, mas interessante. É contra o normal, né? Mas eu acho que a gente teve essa oportunidade, a gente se conheceu, teve essa oportunidade de se conhecer, e claro, a gente tinha a escolha também de continuar namorando, de namorar ou não namorar, né? Então, foi legal. Acabou dando certo. Acabou dando muito certo. E hoje em dia tem 2 filhinhos, né? Duas meninas. Duas meninas, né? Duas meninas. Maravilha. Isso. Olha, eu estou muito feliz, quero agradecer muito vocês. Vocês são simpáticos, sempre foram simpáticos. Eu sou suspeito de falar aqui porque eu conheço vocês há tempo, mas dá para notar, né? A simpatia, a alegria, o amor que vocês têm entre vocês.
Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês gostariam de falar alguma coisa final aqui para a gente encerrar a nossa conversa? Só queria agradecer pelo convite, por nos convidar para vir fazer juntos, que é legal, né? Ficamos gratos. Muito Não podia legal. ser diferente, né? Eu queria separar vocês num podcast. Muito obrigado pela presença de vocês. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Encerramos agora o nosso podcast Médicos de Olhos S.A. Livre-se dos seus óculos.